Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo falar sobre o Cruzeiro, a situação que vive o Cruzeiro depois da última rodada, principalmente do Campeonato Brasileiro, mas vamos fazer uma análise aqui da reta final aí do Cruzeiro. Bom, no último jogo aí, a gente teve uma partida em Curitiba, né, envolvendo Curitiba e Cruzeiro. E durante o jogo lá, o Cruzeiro jogou melhor que o Curitiba, na minha opinião. Eu acompanhei a partida, vi que criou mais chances. O time do Curitiba é um time muito limitado. E o Cruzeiro conseguiu fazer um gol, aí o VAR anulou o gol, por estar realmente impedido ali o Bruno Rodrigues. E aí no finalzinho do jogo, o Curitiba conseguiu fazer um golaço, né? A bola foi cruzada e o jogador conseguiu pegar ela no alto, né, e fazer 1-0 garantindo a vitória para o Curitiba. O Curitiba, ele matematicamente ainda tem chance de escapar do rebaixamento, né, da segunda divisão. No entanto, é uma luta muito difícil, né, está muito próximo aí do rebaixamento do Curitiba. Deu um respiro, mas mesmo com essa vitória diante do Cruzeiro, ainda é muito difícil para o Curitiba escapar. Quem está realmente disputando isso aí é o Cruzeiro. E, no entanto, a torcida do Cruzeiro já tinha... quando a gente fala torcida também, é sempre bom separar, não é toda a torcida do Cruzeiro, né? Algumas organizadas do Cruzeiro já tinham, de certa forma, ameaçado jogadores lá em Belo Horizonte e viajaram para Curitiba. E quando aconteceu o gol ali, eles supostamente invadiram o campo, né? Supostamente não, de fato eles invadiram o campo, mas a intenção deles era supostamente acertar os jogadores, né? Pensa bem, né? O nível da insanidade. E aí a torcida do Curitiba, vendo aquilo acontecer na sua casa, né? No seu estádio, eles não aceitaram, né? Então a torcida do Curitiba também, bom lembrar, não toda a torcida do Curitiba, uma torcida organizada do Curitiba específica, né? Essa torcida também invadiu o campo e partiu para o confronto, né, com os torcedores do Cruzeiro que já tinham invadido o campo. E aquilo ali foi uma cena realmente bizarra, né? Você vendo aquilo, os torcedores invadindo o campo e ali o confronto das torcidas, né, dentro de campo. É uma coisa muito complexa, muito ampla, assim, para a gente chegar e analisar, porque é muito fácil a gente já ver as palavras prontas aí, muitas vezes, né, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente vê que isso é, de certa forma, um fenômeno do futebol também, essa incitação aí das massas e o confronto das torcidas organizadas. As pessoas me parecem, né, que têm vontade de fazer aquilo, elas gostam, né, de brigar umas com as outras, né, muito mais do que assistir os jogos. Então, é algo realmente que eu seria muito leviano de chegar e dizer que é isso, que é aquilo, que essa ou aquela seria a solução. Mas é uma coisa que todo mundo conhece como acontece aí no futebol. Pois bem, essas imagens elas foram enviadas para o STJD, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde o Cruzeiro e o Curitiba provavelmente vão ser punidos ali por isso. Bem, se a gente for pensar do ponto de vista esportivo, para o Cruzeiro seria muito bom ser punido com... retirando a torcida dali, né? Porque a torcida faz uma pressão danada, né? O time, você vê que os jogadores já estão com medo ali, né? Na hora que os torcedores invadiram, eles partiram correndo para o vestiário. E isso, de maneira nenhuma, é interessante, é legal, porque o jogador, ele é um profissional e por mais que ele seja limitado, ele não cumpra todas as expectativas que o torcedor e que o clube espera dele, ele está cumprindo um contrato, ele está fazendo o papel dele de profissional. Existem profissionais bons, profissionais ruins em todas as áreas, né? E se a empresa não está satisfeita com aquele atleta, né, que ela rescinda o contrato e contrate alguém que esteja à altura da empresa. Mas o que acontece é que realmente a realidade dessa SAF do Cruzeiro é essa, os jogadores que eles se propuseram
tem condições de contratar com o nível de investimento que tem o Cruzeiro. Mas, enfim, seria uma outra discussão. Mas, de fato, os jogadores eles têm que ser respeitados e não podem ser agredidos ali dentro de campo por estarem exercendo ali a profissão deles. Então, nesse momento, eu acredito que se o Cruzeiro fosse punido, como, por exemplo, o Vasco foi, né, de não jogar sem torcida, né, durante esse campeonato, para o Cruzeiro seria muito bom isso, né, porque já seria um alívio, né, já tiraria um peso muito grande, porque aquela torcida ali em cima, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. E também o Curitiba, né, parece que vai ser punido, e isso aí a gente ainda vai aguardar para ver quais que são as notícias aí desses próximos capítulos aí dessa história. Pois bem, depois do jogo, o técnico do Cruzeiro foi demitido, né? E foi um técnico contestado, né? Quando foi contratado. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, achei prematura a saída do Pepa. O Pepa vinha fazendo um trabalho interessante no Cruzeiro. Tínhamos que entender que o elenco era limitado, né? As limitações ali eram grandes, mas o Pepa vinha desempenhando um bom trabalho e o Cruzeiro não estava tão mal na tabela, né? Estava caindo o rendimento, mas eu acredito que se o Pepa tivesse, o Cruzeiro com certeza conseguiria mais vitórias, né? Então foi demitido o Pepa, contratou-se o Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi um técnico que apareceu muito bem no Vasco e depois que ele apareceu no Vasco, ele recebeu uma proposta da Arábia, né? Ficou naquela se vai, se por amor fica no Vasco ou se vai para a Arábia, né? E daí ele decidiu ir, né? Se não me engano, acho que ele decidiu ficar, né? E aí o Vasco depois afundou e ele foi demitido, né? Foi uma história bem louca. Depois ele realmente foi contratado lá, eu realmente não lembro em que clube que ele estava. E também qual que era o planejamento dessa SAF do Cruzeiro de trazer o Zé Ricardo, né? De mandar o Pepa no meio da temporada e trazer o Zé Ricardo. No final das contas, o Zé Ricardo não fez um bom trabalho, né? Muito pouco tempo também, né, para a gente avaliar, mas de forma geral o time jogou muito pior do que o time jogando com o Pepa, né? Esse foi o fato e realmente começou a cair na tabela. Então o Zé Ricardo foi demitido e o Cruzeiro está aí atrás do Luxemburgo. É o que circula na imprensa, é o que se fala aí nos bastidores, é que já está bastante encaminhado aí com o Luxemburgo, que seria o plano A. E o plano B seria o Roger Machado, mas está caminhando aí para vir o Luxemburgo, né? Isso é o que ventila na imprensa, a gente também não sabe até que ponto que isso é de fato verdade. Mas aí fica a dúvida, né? E o questionamento. Qual que é o planejamento dessa SAF do Cruzeiro, né? Onde vai chegar o Cruzeiro dessa maneira, né? E tem uma tarefa muito difícil, o Cruzeiro, ele tem um jogo a menos, né? Eu vou dar uma olhada aqui na tabela, vamos conferir aqui para a gente ver a pontuação. Lá na zona de rebaixamento, né, a gente tem o América, que já foi rebaixado, né? Ficou com 21 pontos, né? Apenas. A gente tem o Curitiba com 28, o Goiás com 34 e o Cruzeiro... aqui nessa minha tabela está marcando 37, né? Então, repetindo aqui, América 21, Curitiba 29, Goiás 35 e o Cruzeiro 37. E aí, fora da zona do rebaixamento, mas também brigando ali para escapar, né? O Bahia com 38, o Vasco com 40, o Santos com 42 e o Internacional com 43 pontos. Pois bem, é uma tabela difícil, né, que o Cruzeiro tem. Vamos dar uma conferida também nos jogos que o Cruzeiro vai ter na sequência do campeonato. Lembrando que tem um jogo a menos, mas são jogos muito difíceis, né? Então o Cruzeiro tem ainda a enfrentar o Vasco da Gama, né, que vai ser uma decisão que o Vasco também está ali disputando, né, para não cair. Depois o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza, vai enfrentar o Goiás, vai jogar com o Vasco em casa, Fortaleza fora de casa, Goiás fora de casa, joga em casa com o Atlético Paranaense, com o Botafogo fora de casa e com o Palmeiras
na última rodada também. Se eu não me engano, é fora de casa, se eu não me engano. Pois bem, a gente vê que ali é uma tarefa árdua para o Cruzeiro, para quem for assumir, porque na realidade esse grupo, né, depois do que aconteceu em Curitiba, realmente foi muito traumatizante, né? Eu acho que foi uma das cenas aí mais impactantes que a gente teve aí no futebol, vamos dizer assim, nesse ano, né? Impactante, eu digo, no sentido pior da palavra, né? Isso repercutiu no mundo inteiro, né? Eu vi jornais aí pelo mundo inteiro repercutindo aquelas imagens, né? Que realmente foi algo chocante. Então, eu lembro que tinha um jornalista ali do Sport TV, do Premier, e ele estava conversando, né? Tentou conversar com o Zé Ricardo e perguntou para ele se deu para conversar de bola depois da paralisação, porque o jogo ficou ali parado por meia hora, né? Depois que a polícia conteve toda a confusão, né? A confusão começou mais ou menos com 46 e deve ter ido até uns 60 minutos. Então, mais ou menos uns 15 minutos ali, a coisa já estava acalmada. Aí depois desses 15 minutos, se deu mais meia hora, né, de prazo, né? Que é o que manda o regulamento aí da CBF e do futebol. E aí, depois disso, os times voltaram e ainda fizeram 6 minutos, né? O que foi muito criticado, né, por muitos árbitros, porque, de acordo com eles, o jogo deveria ter sido terminado imediatamente, né? Quando não há mais segurança, o jogo tem que ser terminado. Mas como era uma condição de 2 times brigando por rebaixamento, né, optaram por deixar isso aí. E aí o jornalista perguntando para o Zé Ricardo e ele falando, não deu para conversar de bola. Realmente o clima fica muito pesado, né? Então esses jogadores aí realmente é difícil se concentrar, né? Então o Cruzeiro está numa fase muito ruim, não está jogando nada e vai enfrentar adversários muito duros. Aí se a gente for pensar, o Vasco é um confronto direto, o Vasco também está lutando contra o rebaixamento, né? Apesar de ser um jogo em casa, a gente não sabe como que vai ser isso, se vai ter uma punição ou não. Vai ser um jogo duro. Depois a gente tem o Fortaleza, que também é um bom time, chegou na final da Sul-Americana, esse ano fez uma temporada muito boa, é um time excelente, né? O Fortaleza. Vai ser um jogo duríssimo, né, para o Cruzeiro. E aí o Goiás também está lutando para não cair, né? Outro jogo duro. Atlético Paranaense, um bom time, né? Vai estar lutando por Libertadores. E aí a gente tem Botafogo e Palmeiras que vão estar ali diretamente lutando pelo título. E a vitória para eles vai interessar com certeza e vai ser imprescindível, né? Tanto para o Botafogo quanto o Palmeiras. Então a situação do Cruzeiro não é fácil. Muita gente já está falando que já caiu, né? Moralmente já caiu, mas matematicamente ainda não, né? Um milagre ainda pode salvar o Cruzeiro. E só para terminar esse assunto do Cruzeiro aqui, eu quero falar aqui também do Lucas Silva, né? Que é o volante do Cruzeiro, que não vai mais atuar esse ano, né? Essa informação é da assessoria de imprensa do Cruzeiro. Parece que ele teve uma lesão e vai ficar fora esse ano, não joga mais o Lucas Silva. Então é isso, a situação do Cruzeiro não está fácil. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Cruzeiro escapa e se o Luxemburgo é uma boa opção para o final dessa temporada e talvez até já planejando o ano que vem. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.